Na relação entre café e saúde, no programa anterior destaquei alguns dos benefícios desta bebida. Hoje pretendo destacar um pouco da história, principalmente após a descoberta da substância cafeína no início do século XIX. Café com História já está na rede. Olá, como estão? Muito café? Obrigado por estar de volta para assistir este canal que tem como objetivo falar bastante ou um pouco sobre café e também sobre história. Aquele toquinho de manutenção básico, para você se inscrever aí no canal, para poder receber a indicação de quando teremos os próximos programas. Também dar a sua curtida no canal, deixar algum comentário, fazer um pedido para que a gente trabalhe algum assunto, como já trabalhamos, por exemplo, os tipos de café, e neste programa vamos fazer a segunda parte da história ou da relação entre café e saúde, atendendo ao pedido de uma coffee lover, a minha colega Regina, colega de trabalho na EJA. O café é considerado uma bebida nutracêutica, ou seja, nutricional e farmacêutica. Historicamente tem sido associada à nutrição. A bebida café não é só estimulante ou medicinal, mas também é um alimento, principalmente quando associada ao leite, a famosa bebida café com leite. A expressão tomar o café da manhã provavelmente se popularizou no Brasil lá pelo final do século XIX, aliás, e século XX, quando a produção começa a se expandir. Os primeiros anos do regime republicano no Brasil são apelidados de República Café com Leite, devido ao domínio das oligarquias mineira e paulista, principais produtores, sobre os governos no início da nossa república. Consta que na Europa, até o início do século XVII, havia ainda o hábito de começar o dia com cerveja ou vinho, considerados mais seguros do que a água, que naquela época era de uma qualidade muito precária. O café, produzido com água fervente, ficava assim uma bebida um pouco mais segura, além de que quando os trabalhadores começam o dia com o café, se tornam mais ativos e estimulados. Em relação à saúde, o próprio pai da medicina, o grego Hipócrates, 2.500 anos atrás aproximadamente, já dizia que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento. Para ele, alimentação saudável e repouso era tudo o que se precisava para uma vida com mais saúde. Não há relatos que Hipócrates consumisse café, até porque o produto só começou a ser consumido por seres humanos aproximadamente uns 1000 anos depois dele. Lembremos também que o café era proibido aos cristãos até o final do século XVI e só se tornou bem aceito quando o Papa batizou o café e permitiu o consumo para os cristãos. Só ganhou espaço aqui nas terras brasileiras a partir do século XVIII. Enquanto na Europa havia controvérsias quanto ao uso medicinal do café, por aqui no século XIX a medicina via a bebida até de certa forma milagrosa. Segundo a historiadora da ciência Cristiana Loureiro Mendonça Couto, em sua tese sobre alimentação no Brasil Imperial, os médicos daqui se baseavam em relações centenárias entre dieta, saúde, fatores climáticos e temperamento. O café era mais recomendável para pessoas que exibiam os temperamentos linfático ou fleumático e sanguíneo, pois fortificava o estômago e teria propriedade de dissipar as congestões do encéfalo. Em contrapartida, deveria ser evitado por indivíduos impressionáveis e excessivamente nervosos. Mas, até o início do século XIX, o café era só mais uma daquelas substâncias que se ingeria, se conhecia os efeitos do seu consumo, mas se desconhecia as causas desses efeitos. Coube ao alemão Johann Wolfgang Goethe, isso mesmo, o famoso Goethe, conhecido pela obra Fausto e tantas outras produzidas por ele. Coube a ele então dar o primeiro gole, dar o incentivo para que Friedrich
Ferdinand Runge descobrisse a substância cafeína. Impressionado com os estudos que Runge fazia, Goethe lhe deu uma caixa com sementes de café, sugerindo que ele fizesse o estudo. Em 1819, o segredo do café era revelado. Uma substância formada de 8 carbonos, 10 hidrogênios, 4 nitrogênios e 2 oxigênios. A esta molécula Runge batizou de cafeína. Estava explicado o que aquela frutinha tinha de diferente das outras, e já se sabia que substância procurar em outros produtos que faziam efeitos semelhantes ao do café. Hoje, a cafeína é encontrada de várias formas e em maior ou menor quantidade. Um café expresso longo de 50 ml, coisa de brasileiro, possui cerca de 100 mg de cafeína, enquanto os mesmos 50 ml de café coado têm 25 mg. Além do café, também tem cafeína no cacau, na erva mate, no chá verde, no chá preto, no chá branco, na noz de cola e frutos do guaraná. E dessas fontes naturais é extraído para produtos da indústria, como refrigerantes, energéticos, analgésicos e até concentrados. E aqui vale destacar que 50 ml de algum energético, por exemplo, pode ter 17 mg de cafeína, menos que o café coado. Porém, é preciso considerar que a indústria, para produzir uma bebida de energético, utiliza-se também de outras substâncias. Nesses mais de 200 anos da descoberta da cafeína, ela tem sido muito estudada. Já foi de vilã a mocinha várias vezes, principalmente a sua principal referência, o café. Felizmente, como listei no programa anterior, existem muito mais benefícios do café do que malefícios. E muitos dos seus malefícios, na maioria das vezes, são atribuídos genericamente ao café, quando na verdade são relacionados a outros produtos que são consumidos muito próximos, muito relacionados ao café, como o cigarro. Um documento produzido pela Embrapa há quase 20 anos atrás sugere uma orquestração de países ricos consumidores de café no sentido de produzir críticas negativas e manter os preços reduzidos. Isso porque o cultivo da planta, devido às condições climáticas, só se tornou viável no chamado Grain Belt, ou cinturão dos grãos, ou seja, as regiões tropicais, principalmente em países do chamado Terceiro Mundo. Nos anos 1980, houve um decréscimo de cerca de 15% nas importações de café por parte dos Estados Unidos. Mas, paralelo a isso, estava surgindo a segunda onda do café, com a popularização de cafeterias e a busca por cafés de qualidade superior, os chamados cafés especiais. E por fim, o que as pesquisas têm evidenciado é que o café possui, além da cafeína, uma grande variedade de minerais como potássio, magnésio, cálcio e sódio, entre outros, uma vitamina do complexo B, a niacina e, em maior quantidade que a cafeína, os ácidos clorogênicos. Apenas a cafeína é termoestável, isto é, não é destruída com a torrefação excessiva. As demais substâncias, como aminoácidos, açúcares, lipídios, niacina e os ácidos clorogênicos, são preservados, formados ou mesmo destruídos durante o processo de torra. Daí a recomendação para que se evite café com torras escuras, principalmente as excessivamente escuras. Esse gráfico que vemos agora representa as quantidades das substâncias antes e depois da torra do café. E claro, como tudo que consumimos em excesso pode se tornar prejudicial, até a água. O que apresentei aqui, então, foi apenas um resumo, algumas ideias.
consumi algumas xícaras de café estudando, lendo alguns documentos e felizmente a gente encontra vários documentos relacionados às pesquisas sobre o café e a saúde e sobre muito que se produziu sobre essa bebida nas últimas décadas. Felizmente essas informações já estão disponíveis na internet, em textos impressos, o que facilita o acesso de qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. E se alguém tiver interesse de ter o acesso mais rápido a alguns desses documentos, pode fazer o contato, deixa um recadinho aí que a gente continua a conversa. Muito obrigado por você ter assistido mais este programa, por ser um seguidor desse canal. Se ainda não é, por favor, clique ali e seja um seguidor, deixe seus comentários, deixe suas perguntas e quem sabe num dos próximos programas estaremos trabalhando o assunto que você sugerir. Voltamos em breve com mais um Café com História.